Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Boa noite. Desculpa atrapalhar vocês, mas eu gostaria de começar, então, primeiro explicando para vocês o que é a DONEP. A DONEP, ela é uma associação de homens de negócios do Evangelho Pleno, sem fins lucrativos, e é uma das associações maiores do mundo. Ela começou em 1952 na Califórnia e se espalhou pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente já conta com mais de 1.500 capítulos. Capítulos são núcleos, né, em cada cidade. Esse que está promovendo esse evento, então, é o capítulo 4 de Porto Alegre, através do Apoio Jovem. Gostaria também de contar para vocês que a DONEP, ela reúne empresários, profissionais liberais e autoridades da nossa sociedade que são convidados para virem dar palestra, falar sobre a vida, né, testemunhos de vida. Eles não são remunerados, então eles fazem isso por amor. Também lembro que a associação, se você quiser se tornar sócio, basta falar com algum dos nossos diretores, que é possível e viável. Gostaria, então, de chamar o nosso preletor da noite, o Dr. Carlos Eduardo Ferreira, que é um médico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Joinville, Santa Catarina. Também é médico regulador do SAMU e é empresário no ramo de hotelaria. É casado com a Daiane, que está aqui presente hoje, que ela é estilista e empresária no ramo de vestidos e festas. Gostaria de lembrar vocês das fichinhas para vocês preencherem e nos entregarem no final da noite. E atrás das fichas nós temos os pedidos de oração. Então, caso você tenha algum pedido, você pode deixar registrado que nós estaremos orando por vocês. Então, Carlos, passa a palavra agora para ele. Por favor, uma salva de palmas. Olá, boa noite a todos. Como fui apresentado, sou Carlos Eduardo, conhecido em casa como Dudu. E estou muito feliz em estar aqui nessa noite, compartilhando um pouquinho da nossa história de vida. Sou natural de Joinville, Santa Catarina, já deu para ver pelo sotaque. E tenho uma história de vida que nós passamos por alguns momentos difíceis. Meu pai saiu de uma cidade no interior de Santa Catarina, Ituporanga, com 16 anos. Ele falou para o meu avô: pai, eu vou para Joinville porque eu quero ser alguém na vida. Eu não quero trabalhar como empregado aqui no interiorzinho, eu quero ser um empresário, eu quero ser alguém na vida. Então, sem estudo nenhum, pegou uma mala, já tinha um tio morando em Joinville e foi para Joinville. Lá em Joinville, começou trabalhando como chapeiro, num mercado muito antigo na cidade, Riachuelo, o nome do mercado. E um homem muito trabalhador. Foi conquistando as coisas. No final, hoje, até conversando com ele um tempo atrás, ele teve 16 empresas até chegar aonde o que tem hoje, que vocês já vão ficar por dentro. E foi crescendo na vida. Conheceu minha mãe, uma mulher também simples, porém muito trabalhadora. Tiveram então 3 filhos. A minha irmã, a filha mais velha, eu, o filho do meio, e um caçula, outro rapaz, outro guri, como fala o gaúcho. Meu pai, então, a última empresa dele foi um hotel, e é o que nós temos hoje. O primeiro hotel dele em Joinville, hoje há 25 anos já no ramo da hotelaria. Ele tinha um hotel, começou a ficar conhecido na cidade. Aquele pai que corria muito nos afazeres do dia a dia. Um pai, ao mesmo tempo, muito trabalhador, porém, ele tinha que estar sempre correndo atrás das coisas. Sempre foi nos dado os melhores colégios em Joinville, os melhores estudos.
E nós fomos crescendo assim. Um pai conquistando as coisas, porém ausente em casa. Já a minha mãe, eu era aquele filho muito próximo a ela. A mãe, aonde estava, eu era aquele filho que chegava atrás, abraçava e ficava lá cheirando o cangote dela. Às vezes ficava na cozinha, estava lá junto. Eu lembro-me que muitas vezes eu saía do meu quarto antes de dormir, deitava do lado dela e conversava sobre tudo. Conversava sobre como eu queria minha esposa. Falava para ela: mãe, a minha sogra vai ser minha segunda mãe, viu? Ela ficava até meio enciumada. E conversava sobre tudo. Falava: mãe, eu quero casar virgem. Quero que a minha esposa seja a minha primeira mulher. E era uma grande amiga para mim. E o meu pai, também muito amoroso da forma dele, porém ausente. Chegou um certo período que o meu pai, por ser conhecido na cidade, teve um convite de entrar para o ramo da política, ser político. E assim foi. Saiu na primeira candidatura a vereador, ganhou a segunda, terceira, foi secretário do Bem-Estar Social, secretário de Obras, secretário no PROCON em Joinville, coordenador do PROCON que a gente fala lá. Chegou em 2000 a sair na revista Isto É como o melhor vereador de Santa Catarina. Foi a deputado estadual, ficou como o primeiro suplente. Então eu tinha um pai conhecido na cidade. Eu falava: sou filho do Getúlio. Todo mundo: o Getúlio. Então eu via o meu pai, quando acordava, ele já estava com o rádio ligado nas notícias do dia, falando sobre a política. E quando chegava para dormir, muitas das vezes meu pai não estava em casa ainda. E alguns desses dias eu via meu pai na televisão ou ouvia no rádio e não via ele em casa. Eu tinha uma carência de pai. Eu jogava bola e o meu maior sonho era poder estar jogando bola um dia, olhar na arquibancada e ver meu pai, mas eu nunca via meu pai lá, porque ele sempre estava correndo. Então assim a gente foi crescendo. A minha irmã chegou aos seus 18 anos, ela desde pequena, como se fosse uma vocação, ela falava que queria ajudar as pessoas e queria fazer medicina. Ela muito estudiosa, estudava muito. Então ela fez o vestibular e passou para a medicina. Eu já tinha uma projeção de ser o gerente do hotel do meu pai. Nós tínhamos um hotel num bairro da cidade, estávamos construindo outro no centro da cidade. E eu lembro que meu pai me levava lá, batia nas minhas costas, falava: esse aqui vai ser meu gerentão aqui. Falava lá para o mestre da obra, o servente: esse aqui vai ser meu gerentão. E eu fiquei naquela expectativa de fazer hotelaria e turismo, administração, tocar os hotéis. Porém, minha irmã, quando chegava em casa, estava no final do primeiro para o segundo ano, ela falava: Dudu, essa semana eu saí com o bombeiro, que naquela época ela foi eleita a melhor da sala e tinha um estágio para sair com o bombeiro lá. Eu saí com o bombeiro lá na cidade e eu peguei um acidente. E quando eu cheguei, estava um acidente feio, ficaram presos nas ferragens, encarcerados. E tinha um paciente lá, ele sangrava, não respondia mais nada. Eu olhei, não tinha nem pulso direito. E ela mal sabia ver pulso também, mas estava com os bombeiros. Mas quando ela falou aquilo, ela falava como ela via o paciente, aquilo ali mexia no meu coração. Aquilo ali falava comigo de uma maneira estranha. Eu falei: meu, que legal. Sangue, paciente morrendo. Olha só, eu poder ajudar essa pessoa. E foi passando o tempo. Eu cheguei na minha fase de fazer vestibular, aos meus 18 anos. E aos meus 18 anos eu estava numa reunião parecida com essa, numa virada de ano, com toda a minha família. E ali a gente tinha esse hábito, dobramos os joelhos e começamos a fazer uma oração. Cada um fazia a sua oração. E eu fiz a minha oração. Eu falei: Deus,
eu preciso da tua direção. Se for para eu fazer hotelaria e turismo, pode deixar como está, assim que eu vou passar. Eu não tenho as notas boas, mas eu sei que se for fazer medicina, eu tenho que estudar muito mais do que eu estudo. E eu preciso que o Senhor fale comigo de alguma maneira. E assim foi. Passamos ali aquela virada de ano, vieram os 2 primeiros meses do ano. No primeiro dia de aula, entrou uma professora, eu sentado na última cadeira, com os meus amigos. E aquela professora de cursinho, ela chegou agitando: e aí, galera, quem aqui quer fazer medicina? Levanta a mão. E quando ela falou aquela palavra medicina, parece que veio como um raio no meu coração. Eu estava sentado lá atrás, quando eu vi, eu estava com as minhas mãos levantadas, com meus olhos lacrimejando, e falei: eu vou fazer medicina. Meus amigos olharam: tu, Carlos, vai fazer? Eu vou fazer medicina. Então eu tinha um problema em falar para o meu pai que eu não ia mais tocar os hotéis, eu ia ser médico, na minha cabeça. Mas conversei com ele, na verdade com a minha mãe, nessas noites que nós conversávamos. E a minha mãe falou com meu pai, e no outro dia meu pai foi me buscar, bateu na minha perna e falou: meu filho, onde tu quiser fazer, pode fazer que o pai paga. E ali eu comecei a estudar. Foi um ano onde eu abri mão de muitas coisas, sentava e começava a estudar. Começaram a surgir algumas dificuldades, principalmente física, matemática. E eu me lembro que eu começava a ficar desesperado. E eu falava: Deus, eu não vou conseguir passar. A minha irmã estudava tanto, e quase que ela não passou. Eu não vou conseguir passar. E quando eu falava isso, vinha como se fosse uma visão. Eu me via dentro de um centro cirúrgico, todo paramentado, com as luvas, estéreo, avental. E nessa visão eu olhava as minhas mãos, eu via um paciente anestesiado. E nessa visão eu via e falava assim: Deus, me capacita em mais esta cirurgia. E eu me emociono um pouco porque hoje é assim. E aquilo me dava um ânimo a mais a estudar. E quando eu via, eu começava a conseguir resolver os problemas, E cheguei até o final do ano, fiz o vestibular, no final do 3º ano do ensino médio, fiz o vestibular para Joinville. Fiquei por 3 pessoas. Ficaram 3 pessoas à minha frente. Nas chamadas, eu não passei. Fiquei meio desesperado, mas eu queria medicina e voltei a estudar. No que eu voltei a estudar, fiz mais 6 meses e me falaram: olha, tem um vestibular lá no Rio Grande do Sul, lá em Canoas, Ubra. Eu estava tentando para o final do ano. Falei: vou tentar. Estou estudando forte, vou tentar. E fiz vestibular para Ubra. E vim, fiz vestibular e saiu o resultado, e quando eu vi, estava lá meu nome: Carlos Eduardo Ferreira, aprovado. A alegria foi muito grande. Eu estava indo realizar o meu sonho de ser médico. Peguei as minhas trouxas, uma panela, vou morar sozinho, vou fazer minha comida. Coloquei no meu carro e vim para cá. Morei 1 ano aqui em Canoas. E ligava para minha mãe muito feliz, falava: mãe, hoje nós vimos abriu lá um cadáver, estava aberto lá e viu a musculatura, isso, aquilo, empolgado. Outro dia ligava para a mãe: olha, mãe, está legal aqui, estou com saudade. Porém, nesse tempo, a minha mãe estava passando por um problema de obesidade mórbida e tentou diversas maneiras de emagrecer e não conseguia. Triglicerídeos altíssimo. Até que chegou um colega para ela e: olha, no teu caso, uma lipoaspiração pode te ajudar bastante. Lá ela pesquisou, o melhor médico da cidade. Então, foi feito o procedimento de lipoaspiração. O procedimento foi tudo bem,
não teve nenhum problema. Porém, no 13º dia, era uma segunda-feira chuvosa, eu estava levantando para ir estudar, estava em uma semana de prova, o meu telefone toca, na bina era o meu pai, eu olho naquela bina e falo, poxa, meu pai? E no que eu atendo, era um amigo do meu pai, olha, aqui é o fulano de tal, nós já compramos a passagem aérea para você vir para cá. Mas como assim, Cardozinho? O que aconteceu? Me fale, o que está acontecendo? A tua mãe teve um problema, muito sério. E você precisa vir para cá. Eu falei, não, mas o que aconteceu? Me fala que eu vou aqui no hospital universitário, eu já vou perguntar para alguém aí, para chegar aí ciente. O que aconteceu? E ele falou, a tua mãe faleceu. Naquela hora, eu fiquei em estado de choque. Eu sei que talvez tenha alguém que passou por isso já e sabe como é. Nesse estado de choque, eu via 3 cenas na minha cabeça. A primeira cena era eu me formando, com canudo na mão, como flashes, e eu olhava para a plateia, tinha o meu pai e uma cadeira vazia ao lado. E nesse meio tempo, eu andava de um lado e para o outro e falava, não, a minha mãe não, a mãe não é a mãe. E nisso já vinha outro flash. E outro flash era eu casando e entrando na igreja sem a minha mãe. E mais um flash era eu com a minha esposa, com os meus filhos e não podendo apresentar a avó. Ali eu fiquei em estado de choque por alguns minutos. Porém, um dia antes, nessas conversas que eu tinha com a minha mãe falou assim, Dudu, tá comendo direitinho? Tô, mãe, tô comendo. Hoje até comprei uma costela aqui dos gaúchos. Tá estudando, meu filho? Tô, mãe, tô estudando. Os amigos, tá cuidando com as amizades? Tô, mãe. E Deus, meu filho? Ah, mãe, Deus, eu tenho conversado com Deus. Nunca deixa de conversar com Deus. E aquelas palavras, um dia depois, eu lembrei do que ela me falou. Nunca deixa de conversar com Deus. E na minha kitnet eu tinha a minha Bíblia, eu li a Bíblia, eu me ajoelhei e eu fiz uma oração. E nessa oração eu falei, Deus, eu não sei porquê, eu não sei para quê, e eu não sei o que o Senhor quer fazer na minha vida e na minha família, mas eu te agradeço. Eu não sei de onde vieram as forças para fazer essa oração, na verdade eu sei. Mas quando eu falei isso, eu te agradeço, parece que veio uma paz tão grande no meu coração, que eu não consigo explicar para você. E a Bíblia, essa mesma que eu li, ela fala sobre isso, que existe uma paz que excede todo entendimento. E por mais que nós tentamos entender, nós não conseguimos. Aquela paz tomou conta do meu coração de uma maneira que eu estava confortado, com o coração em paz, além de doído, machucado, mas eu estava com uma paz dentro de mim inexplicável. Parece que alguém tinha me pegado no colo, me deixado no céu. Viemos para Joinville, chegamos lá, toda a imprensa, como meu pai era conhecido na cidade, jornal, né, todo aquele marketing em cima, esposa na época o pai já era ex-vereador, não estava mais atuando, esposa do ex-vereador morre por uma lipoaspiração, e todo aquele arsenal que a imprensa gosta de fazer. Eu lembro que eu cheguei na igreja, na verdade antes em casa, meu pai, sabendo que eu era muito próximo à minha mãe, não sabia nem como chegar perto de mim, assustado, preocupado. Eu cheguei, chamei ele, chamei minha irmã e o meu irmão menor, e aquela mesma oração que eu fiz lá em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, em Canoas, eu fiz com eles.
E aquela paz estava conosco. E essa paz é Jesus. Essa paz é o amor de Jesus, que Ele tem por mim e pela tua vida. Chegamos lá naquela igreja, onde estava o corpo, muita gente. Lembro-me que, no que eu chego na igreja, as pessoas, muito tempo fora da cidade, as pessoas já vinham querer abraçar a gente, e a minha irmã foi desviando, e ela viu lá o corpo, ela já foi lá, abraçou e falava: mãe, a minha amiga, eu perdi a minha amiga. E eu estava ali muito forte, com uma paz muito grande. O tempo foi passando, aquela saudade vai apertando. Em uma dessas madrugadas que eu passava estudando e às vezes em claro, sem conseguir dormir, eu começava a conversar com Deus, porque nós conseguimos conversar com Deus, e Deus sempre quer ouvir a nossa voz. E nessas conversas eu falava: Deus, eu queria tanto sentir teu abraço, eu queria tanto poder sentir o teu abraço. E chorava, num quarto de uma kitnet, sozinho aqui. Junto com isso, a minha mãe sempre fazia uma lancheirinha, uma bolsa térmica, e colocava os feijãozinhos, feijão de mãe, congelado, e eu trazia para cá. E até uma dessas, quando ela faleceu, eu tinha o último feijão no congelador dela para comer. Sozinha aqui, eu chorava muito. Mas eu sempre conversando com Deus. E eu falei: Deus, eu queria tanto teu abraço. E passou uma semana. Eu fui numa reunião parecida com essa. Viu como é bom você vir em reuniões parecidas com essa? E eu estava sentado, era frio, metade do ano, uma jaqueta marrom lá no final, quietinho, ninguém me conhecia ali, nunca tinha ido naquele lugar. E a pessoa que estava falando lá na frente, ela acabou o discurso dela, e no final ela apontou para mim e falou: você é jovem de jaqueta marrom, vem aqui à frente. Eu fiquei meio assustado, eu fui lá, ele olhou para mim e falou: Deus manda eu não te dizer nada, somente te dar um abraço. Ali eu comecei a perceber o quanto Deus me ama, o quanto Deus te ama. Eu comecei a perceber o cuidado de Deus com a minha e com a sua vida. Eu posso te dizer que o abraço da minha esposa é maravilhoso, o abraço até da minha sogra é gostoso, mas o abraço daquele gordinho, quando ele me abraçava, parece que eu não tinha mais chão. Eu chorava, porque era como um abraço, como se Deus estivesse me dando um abraço. E ali eu fui sendo confortado. O tempo foi passando. Nós morávamos em uma casa muito grande em Joinville, onde a minha mãe faleceu dentro de casa. O meu pai não conseguiu ficar mais lá, vendemos a casa, ele foi morar num quarto do hotel nosso, ele em um, o meu irmão no quarto da frente. Eu chegava lá para visitar ele, aquela bagunça, 2 homens, por mais que as meninas tentavam arrumar, ele magro, os amigos políticos, deputados, ligavam: Getúlio, vamos fazer aqui um barulho aqui, voto, não sei o que. Ele falava: fulano, nesse dia ensolarado, um domingo, aí se eu tivesse a minha esposa para poder sair com ela passear, do que sair fazer campanha e ir atrás de voto. E ele sentiu muito essa morte e começou a ser trabalhado muitas coisas no coração dele. Porém, num desses dias que eu estava lá, o telefone dele toca, e ele fica muito estranho. Ele faz uma voz diferente, fica meio sem graça.
Ele ficou como muitas vezes eu tinha visto quando a minha mãe era viva. Muitas cenas que eu pegava de chave de casa, encontrava no carro, chave estranha que eu não conhecia, não sabia de onde era. E ele atendeu aquele telefone, fez aquele jeito. Quando desligou, eu falei para ele, de uma maneira que nunca tinha falado, falei: pai, se você quiser o meu desprezo, você se ajunta com essa mulher. Ali eu saí bravo, fui para outro quarto, batendo porta. Ele já ficou desesperado, foi atrás. E ali ele falou: meu filho, não tem nada, desculpa o pai. E eu ali desculpei, mas eu desculpei da boca para fora. O meu coração estava ferido. Porque tudo aquilo que nós pensávamos que tinha uma amante, realmente tinha. Meu pai teve um caso extraconjugal por 10 anos. Naquela correria que ele vivia, ele deixou prioridades de lado. Essa pessoa era uma pessoa de casa nossa, chegada, colega, conhecida, amiga da minha mãe. E lá ele falou aquilo, a vida foi continuando, até que um dia eu fui numa reunião, porque eu não via mais felicidade nas coisas. Natal para mim não tinha mais motivo, aniversário muito menos. Eu comecei a ficar uma pessoa triste, angustiada, porque a minha alma estava ferida. E eu fui um dia numa reunião, essa reunião era mais tarde, umas 10 da noite, parecida com essa também. E lá veio uma senhorinha. Essa senhorinha chegou para mim, não me conhecia. E ela começou a orar comigo e falou: as feridas que foram causadas no teu coração, Deus está te curando agora. Eu comecei a chorar muito, porque realmente Deus estava me curando. Um bálsamo vinha no meu coração, algo que eu também não consigo explicar para você. Eu fiquei, eu acho, umas 4 horas chorando sem parar. Ali eu consegui perdoar meu pai. E a vida foi continuando. Eu já no 2º, 3º ano da faculdade. Porém, em uma certa ocasião, eu estava também numa reunião parecida com essa. E a pessoa lá na frente estava falando sobre perdão. Sobre a importância de perdoar. E eu muito firme ali no banco, ouvindo aquela palestra. E ele fez um convite no final daquela palestra e eu continuei firme ali. Quem precisa perdoar alguém, está triste e tal. E eu não, já perdoei meu pai, está tudo tranquilo. Porém, naquele momento, veio uma voz no meu coração muito forte, dizendo: e aquela mulher, você não tem que perdoar? E quando ele falou aquilo, veio como uma flecha, e pensamentos que vinham na minha cabeça, quando eu soube de todo o ocorrido, eu desejei a morte dela. E eu falei: eu preciso perdoar ela, eu preciso estar livre. No outro dia, peguei o telefone dela, liguei: fulana, eu preciso ir na sua casa, precisamos conversar. Eu fui lá na casa dela, ela começou a contar toda a história, tudo, detalhes, como era, e eu sentado, e Deus falando comigo: você precisa perdoar. A ferida na nossa alma, temos outros colegas médicos aqui, mas eu estou acabando o último ano de residência de ortopedia, e na ortopedia a gente pega muito infecção, osteomielite.
A osteomielite, a gente vai lá, o paciente quebra a perna, colocamos um material, uma síntese, uma haste, uma placa, a fratura gruda, porém ele retorna no ambulatório, às vezes 1, 2 meses depois, às vezes até 1 ano, e começa a falar: aqui, doutor, ó, olha a minha perna, está saindo uma secreção, um pus. E nós vamos lá, o paciente às vezes faz febre, uma febrícula, nós iniciamos um antibiótico, às vezes aquela infecção aumenta, internamos o paciente, fazemos uma limpeza, até que um dia aquela infecção é curada. E depois que aquela infecção é curada, aquela perna que tinha um buraco saindo secreção, fica somente uma cicatriz. E assim é na nossa alma. Talvez você entrou aqui nessa noite machucado. Talvez você chegou aqui nessa noite com dificuldade para dormir por falta de perdão. Talvez você chegou aqui frustrado com os seus sonhos. E tudo isso virou uma infecção. Você pode estar num grupo de amigos, estar sorrindo, mas quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, começa a vir a febre, começa a sair o pus, e você fala para você mesmo: eu não sou feliz. Mas eu saí lá de Joinville, deixei a nossa casa, os nossos afazeres para falar para você aqui nessa noite que Jesus, Ele é a cura para todas as feridas. A ferida é como uma flecha, um arco e flecha. Eu posso estar aqui com um alvo lá na frente, atirando flechas. Eu não sinto nada em atirar as flechas. Mas se eu for o alvo, cada flecha que entra em mim, ela entra me rasgando. Eu não era flecha, eu era o alvo naquela situação. Mas eu precisava perdoar aquela pessoa, porque eu precisava ser curado, livre. E a Bíblia fala coisas que a gente não entende, porque a matemática que Deus trabalha, ela é diferente da nossa. A Bíblia fala que o último é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que está forte, porque a força vem de Deus. E naquele momento, quando eu estava com ela, ela falou todas aquelas coisas. Eu então me levantei, abracei ela e falei: eu vim aqui porque eu preciso que você me perdoe. Eu desejei a morte para ti naquele dia, eu preciso que você me perdoe. E ela ali então falou: imagina, te perdoo. E ali foi um peso muito grande que saiu das minhas costas. Eu estava livre, eu estava liberto. Sendo assim, a gente foi continuando, eu já próximo a acabar a faculdade, solteiro. Chegou um amigo meu e falou: Dudu, eu tenho uma menina para te apresentar, ó, joia. E quem é solteiro sabe, quando as pessoas vêm apresentar pessoa solteira para a gente já vai os 2 pés atrás, né? Fala: ih, é pepino, não sei se vocês falam pepino aqui, é bucha. E rapaz, nós estávamos num evento da Donep também, e ele falou: ó, ela vai no evento da Donep. Eu: ah, é, tá bom. Daí ele estacionou o carro, eu estava ali próximo, e quando abriu a porta, parece que bateu um vento no cabelo assim. E eu olhei e saiu a Daiane, essa morena linda. Meu coração bateu. Falei: rapaz, não é que é bonita a menina? E ali conheci a Dai. Todos os nossos sonhos foram se alinhando. A família dela, sem palavras. Hoje eu não tenho a minha mãe aqui,
mas eu tenho uma sogra que é uma mãe, que eu a amo, que cuida de mim. Meu sogro às vezes fala mais comigo que com a Dai. Casamos, tivemos um casamento lindo, abençoado. Nosso casamento tinha uma orquestra linda atrás, tocando. Entrei com meu pai, casamos, fomos à lua de mel. Junto com isso, nós tínhamos comprado as passagens para ir para a Europa. E nesse período saiu na minha faculdade uma vaga, até estava conversando com o colega ali, o Matheus. Saiu uma vaga para fazer um mês em Portugal, Lisboa, curricular. No caso, eu não pagava nem a mensalidade, eu já tinha transferido a faculdade para Criciúma, e ficava lá um mês em Portugal, e as datas batiam todas. Então eu fiz a prova, eu e mais um colega, ambos fomos aprovados, e ficamos 2 meses de lua de mel. E foi maravilhoso. Casamos virgens, algo que era um sonho nosso, uma alegria grande. Hoje estamos lá em Joinville, e eu tinha um objetivo e um sonho que era ser ortopedista. Era ser ortopedista. E eu queria muito fazer em Joinville. Joinville, na área ortopédica, é um serviço reconhecido nacionalmente, mais de 30 anos. E eu olhava lá aquela clínica, eu falava para Dai: amor, eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Fiz a prova, fiquei em 29º de 30 que entravam para a entrevista e tal. 29º, né? Eu falava: tá difícil. Eram 6 vagas, e lá não tinha muita chamada. Mas começaram a chamar. Começaram a chamar. Quando eu fui na entrevista, a nota máxima da entrevista foi a minha. Fiquei mais próximo. Começaram a chamar, até que faltava 1 ou 2, eu liguei lá para o hospital, falei: olha, eu sou fulano de tal, estou para ser chamado, como que está as vagas de ortopedia? Ela falou: tu é o Carlos, isso? Olha, a gente ia te ligar agora, pode vir fazer a inscrição. Eu fui feliz da vida, chorei, falei: eu consegui. Fui fazer ortopedia. Primeiro ano muito difícil, muito trabalho, trabalhava cerca de 20 horas por dia, fora quando emendava, plantão atrás de plantão. Quem é médico sabe como funciona. Mas passamos o primeiro ano, o segundo, agora o último ano, o terceiro ano, e hoje não é diferente. Daquelas visões que eu tinha lá atrás, quando estava estudando matemática, eu me via ali desesperado e como uma visão dentro de um centro cirúrgico. Hoje não é diferente. Às vezes, claro que dependendo a pressa com a situação do paciente, mas muitas vezes eu faço uma oração em espírito e falo: Deus, me capacita em mais esta cirurgia. Os elogios estão vindo, os convites para ficar na cidade já vieram. Querem que eu fique na cidade, faça pé e trauma nessa clínica reconhecida. Convite para fazer 1 ano de fellow, né? 1 ano de especialização fora do país. E graças a Deus nós temos visto o cuidado de Deus em nossas vidas. Dudu, e o teu pai? O meu pai, todo esse período que ele teve de ser realmente curado, ele foi muito trabalhado no coração dele. Eu cheguei uma vez, eu vi ele lá, cabisbaixo, triste. Cheguei: pai, uns 2, 3 anos que a mãe tinha falecido: pai, tu precisa de uma esposa agora. Ele: meu filho, que bom que tu falou isso. Então nós começamos a ver uma esposa para o meu pai.
E achamos. Ele casou com uma pessoa que cuida muito dele, alguns anos mais nova, e agora está grávida. Então vou ter um irmãozinho. E ele está conseguindo curtir a vida. Saiu totalmente da política, não por outros motivos, mas porque ele via que ele precisava cuidar da família. A minha irmã acabou a faculdade, fez cirurgia vascular, 3 anos com endovascular, e agora está em São Paulo fazendo ecodoppler. O meu irmão mais novo, 22 anos, está no 2º ano de medicina. Os 3 foram para a área médica. Eu posso falar que não é a medicina que me traz felicidade, por mais que eu amo o que eu faço. Não é o meu casamento que me traz a felicidade eterna, por mais que eu amo a minha esposa e amo ser casado com ela. Hoje não consegui fugir do hotel, tenho que cuidar do hotel junto. E não é a empresa lá que me traz felicidade, por mais que eu goste daquilo lá também. Mas eu descobri que a felicidade eterna está em Deus. Eu descobri que Deus nos ama e que nós, cada um de vocês, tem um propósito de estar aqui. Cada um de vocês, Deus se preocupa, e a Bíblia fala que Ele conhece até um fio de cabelo que cai da sua cabeça. Ele sabe. Como eu falei, eu não sei como você entrou aqui, talvez um convite inusitado, ou talvez um convite mais insistente, mas eu não sei a maneira que você chegou aqui. Talvez um pouco do que eu falei para você está passando. Quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, quando você tenta sorrir, mas o seu coração está triste. O que eu posso falar para você, eu não vim aqui por dinheiro, não vim aqui por nada, ninguém me pagou nada para eu estar aqui. Eu vim aqui para falar para você que Jesus te ama. Todo esse evento aqui é organizado para nós falarmos do amor de Deus. E eu posso falar com toda a convicção que Jesus te ama. E o amor dele é incondicional. Ele não quer nada em troca, ele não quer a sua profissão, não quer o seu dinheiro, não quer nada disso. Ele quer só a troca, o seu amor por ele. E nesse momento eu queria fazer uma oração com você. Essa oração é uma oração de confissão, de falar: Jesus, eu aceito que o teu amor entre no meu coração. Deus, eu aceito te conhecer, eu aceito viver os teus propósitos, viver os teus planos. Eu aceito. E eu convido a você, todos, a curvar a sua cabeça e repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu ouvi esse rapaz falar essa história de um amor que ele viveu e que ele vive todos os dias, que é o teu amor. Eu quero experimentar esse amor na minha vida. E eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Que o Senhor venha fazer morada no meu coração, curar todas as minhas feridas. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi uma oração de aceitar a Jesus. Você tomou uma decisão de aceitar Ele e falar: Deus, Jesus, entre no meu coração.
e faça morada. E o pessoal da Donep, nós temos um livrinho que fala algo mais profundo sobre isso. E nós queremos lhe dar um abraço para você que fez esta oração pela primeira vez e lhe presentear com este livrinho. Você pode fazer um sinal com a sua mão? Temos um aqui. Deixa eu lhe dar um abraço. Temos mais um. Pode vir aqui, por favor. Temos mais alguém? Temos lá? Que bom. Que alegria. Duas pessoas. Temos mais? Temos mais alguém? Mais um, por favor. Uma salva de palmas para essas pessoas, gente. Teu nome? Diogo. Mais alguém? Não? Tá bem. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui. Eu agradeço toda a coordenação, todo o apoio. Nos receberam muito bem na cidade. E muito obrigado por essa oportunidade. Deus os abençoe. Amém. Mestre, eu preciso de